Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente no TV Paraná Turismo. Começa agora mais um Trilha de Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Estudantes de Antonina aprenderam durante uma aula de campo sobre o lendário moinho da família Matarazzo, o primeiro do Paraná. Vamos conhecer um lugar que resiste ao avanço tecnológico, o Sebo Capricho, em Curitiba, um dos maiores sebos do Brasil. Guarda muita história, em meio de livros, gibis e discos de vinil. E ainda hoje, uma homenagem especial em comemoração ao Dia do Professor. Impossível não se emocionar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha de Saber já está no ar. Estudantes de Antonina tiveram uma aula de campo muito legal. Eles aprenderam sobre a história da cidade e como a região contribuiu para o desenvolvimento do Paraná e do Brasil. A Marinha Fumaça, as casas antigas, as ruas de pedra e o porto que opera até os dias de hoje não nos deixam esquecer dos tempos áureos de Antonina. Mas nenhum lugar representa o auge histórico e econômico da cidade como esse aqui, as ruínas do Complexo Matarazzo. A história conta que os Matarazzo chegaram a Antonina por volta de 1904 para instalar um complexo industrial na região. Na época, a família já era uma das mais ricas e poderosas do Brasil, devido ao sucesso das indústrias reunidas Fábricas Matarazzo, o maior conglomerado industrial da América Latina. Fundadas em São Paulo no final do século XIX, as indústrias Matarazzo chegaram a empregar 30 mil pessoas em empresas dos mais diferentes segmentos, como alimentício, embalagens, frigoríficos, fábrica têxtil, as indústrias metalúrgicas, passando por estaleiros, bancos, moinhos, comércios e produziram e muito mais. Hoje, o famoso edifício Matarazzo abriga a sede administrativa da Prefeitura de São Paulo e é um dos cartões postais da cidade. Tudo isso começou pelas mãos do imigrante italiano Francesco Matarazzo, que nasceu em Castellabate, no sul da Itália, em 1854 e migrou para o Brasil em 1881. Imagine, final do século XIX, uma época difícil para muitos europeus, e esse jovem ousado e corajoso decidiu embarcar rumo ao Brasil, em busca de oportunidades e um futuro melhor. Hoje, quem preserva e conta essa história fantástica desse homem que transformou o Brasil de um país agrícola em um país industrializado, criando milhares de empregos, que impulsionou o crescimento econômico e foi pioneiro em integrar responsabilidade social ao negócio, cuidando dos trabalhadores e sobreviveu inovando durante crises globais como a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão de 1929, é o bisneto de Francesco, Fernando Matarazzo, que recebeu a nossa equipe nas ruínas do complexo. O bisavô veio da Itália, né? Chegou no Rio de Janeiro, perdeu toda a carga no navio e ficou com a roupa do corpo. Ganhou uma passagem para ir para Sorocaba, encontrou um amigo dele numa venda lá e começou a mexer com o comércio. Ele decidiu, falou comigo, ó, vou sair na rua para eu vender como um mascate. E batia de porta em porta e ia vendendo produtos para as pessoas. Dali ele teve a ideia de vender banha de porco. E aí ele começou também a vender banha de porco. Ele falou, mas isso aqui não está certo, peraí. Aí ele começou a enlatar a banha de porco. E assim nasce a primeira fábrica do Brasil. Logo alguém viu isso e falou, pô, vou fazer igual. E aí começou a concorrer com ele. Ele falou, não, então agora eu vou para farinha. E aí ele foi de Sorocaba para Campinas e começou a mexer com a farinha, com o trigo, né? E assim começa a história de nascer o primeiro moinho de trigo do Brasil, em São Paulo, no Brás, né? Um moinho inglês importado, financiado pelo banco inglês, começou lá. E para dizer para vocês, aqui está o segundo moinho de trigo do Brasil e o primeiro do Paraná. Agora, como é que acontecia a produção deste moinho? A produção é o seguinte, nós temos um cais ali, nós estamos, por isso se chama de porto. A gente importava da Argentina o trigo com navio, vinha no navio, passava para o silo, passava para o moinho, moía, refinava
e saía o produto pronto que ficava à espera de outro navio que ia para a Europa, para os Estados Unidos, levando a farinha pronta com outros produtos da Matarazzo. Depois do sucesso inicial em São Paulo, Francisco Matarazzo continuou expandindo e diversificando os negócios, até atingir o posto de homem mais rico do Brasil. Suas mais de 350 empresas que abasteciam umas às outras garantiam o controle de todos os processos da cadeia produtiva, do insumo ao consumidor. Assim, a família Matarazzo criou um verdadeiro império que se espalhou por diferentes regiões do Brasil e no início do século XX chegou até o litoral do Paraná. Em Antonina, o Conde Matarazzo focou seus esforços na produção de alimentos como moinhos de trigo, refino de sal e açúcar, e o beneficiamento da erva mate eram as principais atividades da indústria, que rapidamente se tornou a principal empregadora da cidade. Na verdade, o próprio complexo parecia uma cidade. Além das fábricas e do primeiro moinho de trigo do Paraná, o local também abrigava muitas outras instalações. Para aproximadamente 2.000 funcionários, havia casas, escola, mercado, campo de futebol e posto de saúde. Já para ajudar na logística das empresas, Matarazzo criou um porto particular, o Porto Matarazzo. Esse aqui foi o terceiro maior porto do Brasil em movimentação de carga entre 1930 e 40. Daqui saía toda a produção que a Matarazzo, dentro das suas unidades, das suas fábricas, produziam no Paraná, no interior do Paraná, na capital, macarrão, margarina, farinha, óleos vegetais, sabonete, e também importava. Você chegava ali a Paranaguá, você importava da Argentina o trigo. Então você tinha produtos que você trazia o sal do Nordeste para cá de cabotagem, moía, refinava e soltava o sal para o sul do Brasil. Então são esses produtos que nós movimentávamos aqui. E a logística para receber e enviar tantos produtos diferentes não era brincadeira. Francisco Matarazzo resolveu isso instalando uma linha férrea direto no cais do porto. Gente, olha aqui, ó. Temos um trilho aqui, então aqui passava a locomotiva, Fernando? Sim, a locomotiva entrava, passava, trazia carga ou pegava carga e ia embora, levando, a locomotiva passava em cima do cais. Que sistema de logística fantástico que vocês Pra tinham! época era o mais moderno do mundo, Sim. né? Imagine quantos anos isso! 100 anos atrás. Para garantir o bom funcionamento de todas as operações, o Conde Francisco mandou instalar 2 usinas termoelétricas, uma maior que produzia energia para a cidade e outra que era só para a manutenção da fábrica. Como é que funcionava essa termoelétrica? Então, essa termoelétrica, nós tínhamos água que vem do morro lá, entubulada, entrava dentro do prédio, era com lenha, então era uma caldeira que gerava vapor e movimentava o maquinário. Nós produzimos tanta energia elétrica aqui que era cedido até para a cidade de Antonina. Com certeza. Como que ele pensava tudo isso, gente? Não é mesmo? Ele trabalhou até no social, né? Ele ajudou a construir a maternidade, que levou o nome da minha avó, Maria Ângela Matarazzo, a Igreja Católica, a pavimentação da Conde Matarazzo, foi ele que cedeu o paralelepípedo. Então a empresa, ela cuidava do social, em vários aspectos, das pessoas e das coisas, do desenvolvimento, né? Não só do físico, mas a estrutural da própria cidade ele colaborou. Ele transformou a parte também econômica, teve grande influência na parte econômica e também política. Fazendo tudo isso crescer. Fazia com que o Brasil Era uma crescesse. preocupação de bem-estar com a cidade, com o país, com o todo, né? Não só focado em ganhar dinheiro e ser um homem rico ou poderoso, ele se preocupava com as demais pessoas. Para monitorar tudo isso, Francisco Matarazzo decidiu construir a sua casa em uma posição estratégica, uma verdadeira mansão no topo de um morro, bem ao lado do complexo, um local que virou símbolo da histórica passagem dos Matarazzo por Antonina. Quase um século se passou e as ruínas do complexo refletem os tempos áureos do Império Matarazzo e da economia de Antonina. Hoje, as antigas instalações são um ponto turístico e também um marco do início da industrialização na região. Mas o herdeiro da família Matarazzo já tem planos para resgatar o potencial turístico e produtivo desse lugar histórico. Você pretende fazer o que com essa casa? Eu vou fazer um hotel. Nós vamos fazer um complexo turístico, um restaurante panorâmico, um hotel, porque a gente tem que preservar o patrimônio e a história.
Então Sim. eu quero recuperar a casa, né, do formato antigo. Então, sendo um hotel, você pode vir desfrutar da história e do patrimônio. E um restaurante panorâmico com toda essa vista maravilhosa, que você vai ver Paranaguá, Antonina, os portos, tudo lá de cima. Então, nós subimos o morro junto com os estudantes do Colégio Estadual Professor Altair Gonçalves e fomos conhecer de pertinho a Mansão Matarazzo. Para os alunos, uma verdadeira aula sobre a história de Antonina. Amei estar aqui, minha primeira vez, estando aqui, conhecendo um pouco da história daqui, gostei muito. Aprendi um pouco dos materiais que eles usavam do moinho ali para fazer o açúcar, o trigo, amei, conhecia mais um pouco assim. E a mansão? A mansão não é assustadora, tá, gente? Eu amei. Não tem fantasma, não vi nada. Não encontrou o conde? Não encontrei. Queria encontrar. Não encontrei o conde. Quem acompanhou os alunos nessa visita foi o Álvaro, que trabalha há muitos anos com a família Matarazzo e contou tudo sobre a história da mansão. Por que o conde Francesco Matarazzo construiu essa casa neste lugar? O conde vinha visitar o porto e não tinha um local para ele ficar. Então ele construiu essa casa para ele. Tá? Além do qual, na parte de trás tinha um gerente que morava, não na mansão, mas sim na parte de trás. Então, como o conde tinha 365 fábricas, todo ano ele passava um dia em cada fábrica que ele tinha no país. E é claro que os estudantes não perderam a chance de descer o morro e conhecer as ruínas do Complexo Matarazzo. Eles visitaram o antigo moinho e conheceram a antiga termoelétrica do tipo ciclo a vapor, que produzia energia para a fábrica, e aprenderam que ela funcionava a partir da queima de combustíveis para aquecer a água em uma caldeira, gerando vapor para mover as turbinas. Especificamente aqui era o moinho, mas nesse complexo nós tínhamos mais a usina termoelétrica, captação de água, era tudo nosso. Fornecimento de água para os funcionários era tudo gratuito, energia elétrica era tudo gratuito para os funcionários. Nós tínhamos mais 600 casas para os funcionários lá, fora essas casas aqui da frente que era só para gerente. Nós tínhamos aqui fábrica de sabão, certo? Fábrica de estopa. Então, a Matarazzo cuidava do seu funcionário, do seu filho do funcionário, certo? Todo mundo que trabalhou na Matarazzo tem um apreço muito grande pela Matarazzo. Outro exemplo está na beira do cais, uma antiga plataforma hoje parcialmente submersa. Ajuda a contar a história de sucesso do primeiro porto privado do Brasil. Afinal, o Porto de Antonina era estratégico para a exportação da erva mate, sendo um dos mais importantes do país na época do ciclo do produto. Basta olhar as águas calmas da Bahia para imaginar o fluxo intenso de navios que chegavam e saíam daqui. Segundo Álvaro, foi essa mesma calmaria que fez Antonina ser escolhida a dedo pelo conde. Quando der um tsunami, você vai ver navio boiando por tudo quanto é lado, menos em Antonina. Por quê? Porque a Bahia é protegida. É a maior baía abrigada que tem no Brasil. Certo? Então, você pode dar o maior maremoto que der por aí, aqui vai estar uma brisa. Visitar esse lugar incrível foi como reviver a história de Antonina e do Paraná. E o melhor é que o legado do Conde Francesco continua, agora nas mãos do seu bisneto Fernando Matarazzo, que pretende resgatar seus feitos. Uma grande aula de história para todos nós. Aprender história na prática é uma experiência que aproxima o passado do presente de forma inspiradora. Em outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. E para homenagear essa profissão tão linda, nós preparamos um material especial. Vamos ver. É difícil termos certezas na vida, mas algumas já nascem com a gente. Outras são plantadas pelo olhar. Algumas crescem com a gente. E quando nos perguntavam o que você gostaria de ser quando crescesse? A resposta
já estava dentro de nós. Eu queria ser igual à minha mãe. Eu queria ser igual à minha professora. Eu sempre quis ser professora. Naquela época, estudar para mulher era muito difícil. Fiz promessa para poder continuar os estudos e consegui. Aos 15 anos, me tornei professora, realizando um sonho. Depois, fui diretora, formei muitos alunos e tive filhos. Esta foi a minha maior conquista da vida. Eu quis ser professora de matemática igual à minha mãe. Tenho orgulho, respeito e admiração por ela e a minha profissão. A Dona Paula foi minha inspiração e por isso tornei-me professora. Pela sua postura, pelo seu conhecimento, pelo seu jeito de vestir. E não tem como se esquecer da elegância, o quão elegante ela era. Muito educada e eu admiro por tudo isso. Nossa, eu tenho aqui, isso aqui, ó. Eu lembro dela, eu olho o giz aqui, sabe? Bem desse lado aqui da mão. Ela desempenhava o papel dela com muita seriedade, muita, sabe? A gente respeitava demais a Dona Paula. Nós somos do tempo que a professora entrava na sala, a gente se levantava. E naquela época, a gente sempre, quando se encontrava assim com o professor na rua, mas era um respeito tão grande. E quando o professor cumprimentava a gente, era bom dia, boa tarde, a gente respondia, mas eu não sei explicar para vocês, mas uma coisa aqui dentro, sabe? Um orgulho, aquilo. Era muito respeito, muito mesmo. Eu fui aluna da professora Dona Paula e hoje eu tenho muito orgulho da profissão que eu exerci. Eu fui aluna da professora Paula, sou economista aposentada. Eu fui aluno da professora Paula, sou bancário aposentado. Eu fui aluna da professora Paula, hoje sou aposentada em administração de empresa, sou uma pessoa muito segura em tudo que eu faço. Eu fui aluna da professora Paula e a minha trajetória está sendo muito boa e sou muito feliz. Ser professor é semear sem saber até onde os frutos vão crescer. É acreditar nas pessoas. É transformar o mundo e encantar a vida de dentro de uma sala de aula. O professor deixa marcas eternas na vida de seus alunos. Porque ser professor é mais do que ensinar matérias. É ensinar a ser humano. Parabéns a todos os professores, verdadeiros agentes de mudança na nossa sociedade. O amor e dedicação de vocês são a base para um mundo melhor. Se você é apaixonado por livros, precisa conhecer um espaço no centro de Curitiba, que guarda verdadeiros tesouros da literatura, da música e da memória cultural. O Sebo Capricho, um lugar único no Paraná. Um dono de sebo é chamado alfarrabista ou sebista. O que o leitor encontra em um sebo que ele não encontra em livraria? Além do prazer de garimpar obras antigas, são as edições esgotadas que não são mais disponíveis, não são mais editadas, principalmente. Venha conhecer esse universo maravilhoso que é o sebo. Olá, eu sou a Simone, sou gerente comercial aqui do Sebo Capricho de Curitiba. Estamos aqui há 17 anos em Curitiba, aqui no Sebo, né, que é um comércio de livros, revistas, CDs, DVDs, vinil. O Sebo é construído através de livros usados e novos. Os livros chegam através de clientes, na sua grande maioria, em nossa loja. É feita a seleção, a precificação, a higienização e os livros são levados, cada um diretamente para o seu setor, que são organizados por área, por categoria, por autores mais procurados, os mais especiais, né?
E também tem que manter essa organização para as vendas online. Os livros estão todos disponíveis em sistema, para uma melhor localização deles tem que estar muito organizado. A nossa loja é organizada por setores, por áreas, por ordem alfabética, por autores, sempre muito organizada para a localização do mesmo. Quando você chega ao Sebo Capricho, você já é recepcionado por um setor infantil maravilhoso que nosso acervo tem especial para as crianças. Depois, o setor literário, que é incrível em nossa loja, é enorme, talvez um dos mais procurados hoje em nossa loja. Um ambiente amplo, aconchegante, onde o cheirinho de livro paira pelo ar. Não só os livros, CDs, os DVDs, os discos, também tem uma grande variedade em nossa loja. E temos um espaço imenso infanto-juvenil e literatura teen, que são para os adolescentes. O Sebo Capricho surgiu lá em Londrina, através do Sr. Antônio Basques, que na sua banca de revista ele começou a fazer pequenas trocas. Lá ele teve a ideia de montar o Sebo Capricho. Por que Capricho? Porque se dizia muito que os sebos eram muito sujos e desorganizados, e ele disse não. Eu vou montar o Sebo Capricho, porque a loja vai ser impecável para os clientes e organizada. Então, essa loja surgiu em Londrina, mais de uma unidade, hoje são 2 em Londrina. E o senhor Antônio instruiu os filhos trabalham na loja com ele, né? E eles resolveram ampliar o negócio, seguir o exemplo do pai, montando as lojas aqui em Curitiba. 2 lojas, que no caso é o Sebo Capricho com K em Curitiba e com C em Londrina, diferenciando que Curitiba é a loja dos filhos. O Sebo Capricho tem as seguintes características: um espaço amplo, uma grande variedade, uma curadoria especial, valorizando os novos e os usados. A curadoria é especial porque os livros são selecionados. São livros de autores importantes, os livros mais procurados. É feita uma grande pesquisa de mercado, né, sobre os livros mais vendidos também. Nós temos aqui também os preços acessíveis, tanto para os novos quanto para os usados, um ambiente acolhedor, com uma variedade imensa de títulos, tanto nas lojas de Curitiba quanto nas lojas de Londrina. Os gêneros mais procurados pelos clientes hoje é o setor literário, tanto literatura brasileira quanto literatura universal. Dentre os autores mais procurados estão Agatha Christie, Stephen King, George Orwell, entre outros. São uma imensa lista de autores e obras literárias, tanto clássicas quanto atuais, que tem procura em nossa loja. Hoje tem uma crescente procura também por filosofia e temas como feminismo, antirracismo, entre outros. Já tivemos vários livros raros em nossa loja, autografados, Carlos Drummond de Andrade, ou obras manuscritas incríveis já passaram por aqui também, inclusive Helena Collodi, um manuscrito original nós já tivemos. Então vários livros maravilhosos já passaram, históricos por aqui. Sempre encontramos algo inusitado dentro dos livros. Receitas escritas à mão, cartas, fotografias e até dinheiro. Aqui em nossa loja, nós estamos há 17 anos em Curitiba e muitas escolas já passaram por aqui desde o início da loja. Um fato bem curioso é que hoje os frequentadores da nossa loja, que já passaram por aqui com as suas escolas quando eram crianças, hoje procuram livros para a sua faculdade ou livros na área que acabou se formando. Então nós acabamos pegando uma trajetória de alguns clientes aqui. O Sebo contribui com a sociedade, incentivando a leitura, com preços acessíveis. Além de um acolhimento, nós mostramos todos os setores, indicando os livros, acolhendo esses novos leitores. Quanta história em um só lugar! Esse é o convite para redescobrir o prazer de folhear um livro. Fica a dica, vale a pena a visita. Agora é hora daquele quadro que vem para deixar a gente com água na boca e muita fome. É hora do nosso quadro Delícias da Escola.
hoje a gente trouxe uma caponata de berinjela aqui para o Delícias da Escola. É uma receita que a minha avó me passou e nós adaptamos para poder utilizar os ingredientes que vão para as escolas. A estrela da nossa receita, então, é a berinjela. Nós já picamos e colocamos durante 1 hora no sal, numa peneira em cima do bowl aqui. Para que isso acontece? Porque a berinjela, dependendo da receita e da forma de preparo, ela acaba deixando um pouco amarga a receita. Quando você faz esse pré-preparo deixando ela no sal durante um tempo, ela solta um líquido. Isso faz com que ela não fique amarga no momento do preparo. E para complementar, você pode usar sua criatividade e escolher o que você preferir. Aqui nós vamos utilizar a abobrinha, cebola, pimentão, a gente escolheu o amarelo e o vermelho, óleo, um pouco de vinagre, páprica doce e sal só para acertar, porque ele já foi usado na berinjela. Em uma assadeira que já foi untada com óleo, a gente vai despejar todos os ingredientes. A parte do preparo é relativamente bem simples. A gente só vai misturar bem com todos os temperos e com o vinagre e o óleo, tudo na assadeira, e colocar para assar no forno que já foi pré-aquecido por cerca de 40 minutos. Durante o processo de mistura dos ingredientes, você pode acertar o tempero, pode adicionar outros temperos também se você quiser, dá para colocar cúrcuma, dá para colocar orégano. É realmente uma receita que, além de tudo, é muito prática e muito versátil, né? Ela pode ser adaptada para todos os gostos. O importante é você misturar muito bem todos os ingredientes para que o tempero pegue bem e seja de forma bem uniforme. Agora a gente vai levar para o forno. Mais ou menos quando der uns 15 a 20 minutinhos, é bem interessante vocês mexerem para que todos os ingredientes se emulsionem e assem de maneira igual. Bom, agora chegou a hora da gente experimentar então. Como a gente falou no início, né, ele é uma receita extremamente versátil, pode ser preparada de várias formas. Nós aqui vamos servir ela com pão e com o nosso requeijão, que nós já preparamos aqui no Delícias da Escola, também é feito com o leite em pó que vai para as escolas. Muito bom. Com essa receita deliciosa, a gente encerra o programa especial do Mês das Crianças. Esse foi o Trilho de Saber de hoje. Você pode rever esse aqui e outros programas através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tá vendo aí? Lembrando que o Trilho do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. Tchau!